Seguimos juntos a partir de agora com o Band Cidade segunda edição. Muito bem, o relógio marca agora 6 horas e 50 minutos, uma maravilhosa noite para nós. Quem chega comigo a partir de agora, quem segue ligado na programação da Band, na volta para casa depois do expediente, que bom contar com a sua companhia, viu? Eu já vou com imagens ao vivo de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Faz 15 graus por lá neste momento, são imagens ao vivo da nossa Serra da Mantiqueira. Você conversa comigo, mensagens liberadas, interação aqui no BC pelo 99716-8021. E também a gente vai acompanhar agora o movimento na rodovia Presidente Dutra, principal ligação entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Essas são imagens ao vivo de São José dos Campos. Pista molhada neste momento também, o motorista enfrenta certa dificuldade de visibilidade na rodovia Presidente Dutra, mas aparentemente trânsito tranquilo, pelo menos neste trecho da rodovia Presidente Dutra. Vamos juntos pela próxima meia hora com muita informação e prestação de serviços em frente. Foi enterrado hoje em Guaratinguetá o corpo do empresário que vivia na capital paulista e morreu após ter a casa invadida por criminosos. Os bandidos conseguiram clonar o controle de acesso ao portão da casa da vítima. O grupo fugiu, mas antes atirou contra o empresário e saiu da casa dele com joias da família. Os criminosos ainda não foram localizados. Francisco Filipe, de 57 anos, era de Guaratinguetá, mas vivia na capital paulista. O corpo do empresário foi velado esta tarde no cemitério Senhor dos Passos, no centro de Guaratinguetá. Ninguém da família gravou entrevista. Francisco Filipe deixa a esposa e 2 filhos. O velório foi marcado pela profunda tristeza na perda de um ente querido e também pelo pedido de justiça no caso. Dono de uma construtora, Francisco teve a casa invadida por criminosos ontem à noite. Ele morava no Jardim Paulista, área nobre da capital paulista. Segundo a polícia, 4 criminosos usaram um controle clonado para entrar pela garagem da casa. Os assaltantes desligaram as câmeras internas, renderam o empresário e fugiram com joias da família. Mesmo sem qualquer reação, Francisco foi executado com um tiro na nuca. O caso foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e é investigado pela Polícia Civil. Mais uma morte por dengue foi registrada na nossa região. O caso mais recente foi confirmado em Santa Branca. E apesar do frio, a doença ainda avança aqui no Vale do Paraíba. Esse foi o segundo óbito confirmado em menos de 5 dias. O Leandro Sampaio chega ao vivo aqui no BC com as informações. Leandro, boa noite. Oi, Otávio, boa noite para você também, muito boa noite para todos que nos acompanham aqui no Band Cidade, segunda edição desta quinta-feira. Olha só, Otávio, este paciente de 74 anos de idade, ele recebeu atendimento na cidade de Jacareí, porém ele era morador da cidade de Santa Branca. É a primeira morte registrada por dengue ali na cidade de Santa Branca, viu, Otávio? O caso aconteceu em março, mas o diagnóstico confirmado por dengue só foi divulgado agora. Em São José, no início desta semana, aqui na cidade de São José dos Campos, também foi registrado mais uma morte por dengue. Agora já soma aqui na nossa região, viu, Otávio, o total de 12 mortes pela doença desde o início do ano e com mais de 16 mil casos confirmados da dengue até o momento. Mesmo com as baixas temperaturas, a gente sabe que o mosquito mostra aí que ele se adaptou a estas mudanças climáticas e a doença continua. E aí a gente tem que prestar atenção, né, Otávio? Principalmente em dias como hoje, que está chovendo bastante, se cada um se preocupar em cuidar ali da tua casa, da tua empresa, evitar água parada, a gente vai conseguir continuar combatendo este mosquito que, como eu disse, já mostrou que ele consegue aí se adaptar a essas mudanças climáticas, porque a gente sabe que no inverno a proliferação do mosquito diminui, porém a gente tem aí crescendo então o número de casos confirmados e principalmente de morte, essa morte que foi registrada então na cidade de Santa Branca, sendo que este paciente foi atendido na cidade de Jacareí. Otávio, eu devolvo para você no estúdio. Valeu, Leandro, pelas informações. A proliferação diminui, mas o mosquito ainda continua entre nós e ainda mais nesses dias, né? Chove e depois tem a possibilidade de sol, o que é importante aí, né, para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Depois do flagrante da prática de sexo ao ar livre em uma das principais avenidas do Urbanova, em São José dos Campos,
Os moradores do bairro relatam que o problema é ainda maior. Estacionamento irregular, grupo de pessoas que ocupam as ruas e atrapalham a circulação de veículos, além do uso de drogas, estão entre as reclamações. Prefeitura e Polícia Militar prometem aumentar a fiscalização e o patrulhamento no bairro para dispersar essas aglomerações. Em dias de semana, à luz do dia, essa é a rua Xixima e Fume, a principal via do bairro Urbanova, área nobre de São José dos Campos. Mas quando a noite cai, as imagens feitas por celular mostram uma outra realidade. Brigas, pessoas bêbadas e até cenas de sexo ao ar livre foram flagradas pelos moradores do bairro. O Ari mora e trabalha aqui no Urbanova há mais de 20 anos. Ele conta que há pelo menos 3 anos tem presenciado cenas absurdas. O bairro cresceu, né? E algumas outras coisas começaram a acontecer, né? Um fluxo, a gente sempre teve tranquilidade no bairro e hoje está mais complicado isso. Domingo à noite é o ápice da bagunça aqui no bairro. Moradores e empresários do bairro pedem reforço na fiscalização. Segundo a Polícia Militar, uma grande operação está prevista para acontecer neste fim de semana, com blitz e testes do bafômetro para inibir as irregularidades. Hoje, durante um evento da Prefeitura sobre ações de combate à criminalidade, o secretário de Proteção ao Cidadão do município também falou sobre a situação. Chegar até as pessoas que cometeram esse ato, em conjunto conosco também da Guarda Civil Municipal e a fiscalização de posturas, fazendo a fiscalização dos estabelecimentos que ali geram essa aglomeração de pessoas, bem como a guarda também ali a apoiar a equipe da fiscalização para que isso não mais aconteça. Com certeza teremos ações no próprio Urbanova, no caso do que aconteceu, e em outras regiões da cidade, para que isso não vire uma rotina na cidade. O relógio marca agora 6 horas e 55 minutos. No giro da nossa reportagem aqui, um homem foi preso na rodovia Carvalho Pinto com quase 30 quilos de drogas. Caroline Correia. O motorista foi flagrado nessa praça de pedágio no trecho de São José dos Campos da Carvalho Pinto. Durante a abordagem, a Polícia Rodoviária Estadual encontrou dentro do carro uma sacola com 29 quilos de maconha e meio quilo de haxixe. O motorista disse à equipe que estava seguindo para São Sebastião e era motorista de aplicativo. Caroline Correia para o Band Cidade. Queluz, no Vale Histórico, Piquete e Ilhabela, no Litoral Norte, vão perder os postos da Justiça Eleitoral ainda este mês. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, as unidades vão ser fechadas devido à baixa procura por atendimento presencial, o que não compensa o alto custo de manutenção. O expediente nesses locais vai até o dia 30 de junho. No estado inteiro, quase 40 unidades da Justiça Eleitoral devem ser fechadas, priorizando o atendimento pela internet. O Dia dos Namorados deve movimentar o comércio da nossa região. Em São José dos Campos, bares e restaurantes esperam um crescimento de 20% nas reservas. Nos restaurantes, a expectativa é grande para o Dia dos Namorados. O romance da data se mistura à correria para proporcionar uma noite perfeita para os casais. Para essa data, a gente está esperando a lotação máxima, na verdade, né? As reservas já estão quase encerradas mesmo. É uma das datas mais lucrativas e mais movimentadas para o comércio, né? Para deixar o clima ainda mais especial, o cardápio foi todo repensado nesse restaurante no Urbanova, em São José dos Campos. O menu propõe uma experiência inesquecível para a data. A gente fez um momento que combina tudo, né? Então, a harmonização com os vinhos, a harmonização dos pratos, a decoração da mesa, a decoração da casa, o atendimento para o dia tem um atendimento diferenciado, um treinamento especial para os funcionários também, né? Enquanto os casais se preparam para um jantar especial, o setor de bares e restaurantes aposta alto no Dia dos Namorados. A data é uma das mais importantes do ano para o faturamento. Nossa expectativa para esse ano é um aumento de 20%, né? Um cenário positivo, devido também ao dia da semana, que é quinta-feira, então tende a ser maior movimento, e isso gera maior contratação de empregos temporários, né? Contratação de novos fornecedores, e isso estimula todo o trade turístico. Clima de romance no ar, mas é importante as pessoas fazerem a reserva porque a concorrência é grande no Dia dos Namorados e os bares e restaurantes da nossa região ficam bonitos demais, decorados, com balões. O pessoal aproveita para se declarar também nessa data muito especial, mas é importante correr para não perder a vaga, né? E ficar aí, isso é um lugar bacana para passar o Dia dos Namorados. Band Cidade faz uma pausa para a transmissão obrigatória em rede nacional do pronunciamento da ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.
Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Boa noite. Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, reafirmo, em nome do governo do presidente Lula, o nosso compromisso com a defesa da vida. Esta data, criada pelas Nações Unidas há mais de 50 anos, busca mobilizar a humanidade para a preservação da natureza e da vida em nosso planeta. Vivemos tempos em que as mudanças climáticas provocadas pela degradação do meio ambiente e pelo consumo excessivo de combustíveis fósseis ameaçam profundamente o nosso futuro. O aumento das secas, inundações, ondas de calor e incêndios coloca em risco a alimentação, a saúde, a moradia de milhões de pessoas em nosso país e em todo o mundo. Diante desse cenário, o governo brasileiro tem atuado com firmeza, orientado pela ciência, pela justiça social e por investimentos consistentes em políticas públicas ambientais. Nos primeiros 2 anos do governo do presidente Lula, conseguimos reduzir quase pela metade o desmatamento na Amazônia e em 32% em todo o país. Isso só foi possível com o fortalecimento da fiscalização e do combate aos crimes ambientais pelo IBAMA, o ICMBio e a Polícia Federal. Com ministérios, governos estaduais, prefeituras e comunidades locais jogando juntos. Também retomamos a criação de reservas ambientais e a demarcação de terras indígenas e quilombolas, territórios vitais para a proteção da nossa natureza e da nossa biodiversidade. Estamos colocando em prática o Plano Clima, com metas claras e compromissos ambiciosos contra o aquecimento global. O acerto e a credibilidade dessas ações permitiram uma grande ampliação das doações internacionais para o Fundo Amazônia e novos investimentos no Fundo Clima, fazendo deles uma das principais fontes de recursos para apoiar a transição ecológica do nosso país. Mas sabemos que ainda há muito a ser feito. Precisamos aprimorar nossas políticas públicas e nossa legislação ambiental, mas sem permitir retrocessos que ponham a perder um esforço de décadas da sociedade brasileira, que pode se orgulhar de ter uma das mais completas e bem avaliadas leis ambientais do mundo. Não podemos permitir que, em nome da agilização das licenças ambientais, seja desferido um golpe mortal em nossa legislação, justamente quando o desequilíbrio ecológico, que está acelerando as mudanças climáticas, nos cobra mais responsabilidade. É possível promover o desenvolvimento sustentável com justiça social e ambiental, ampliar o acesso à infraestrutura, protegendo o meio ambiente, melhorar a vida das populações mais vulneráveis com responsabilidade, recuperar áreas degradadas com regeneração de nossos biomas e impulsionar um novo ciclo de prosperidade, mantendo a floresta em pé, investindo em energias limpas e no uso responsável da água e do solo. Nosso país tem tudo para liderar esse processo pelo exemplo, pautado no diálogo, na ciência e nos saberes milenares de nossos povos indígenas e comunidades tradicionais. Comprometido com as gerações de hoje e de amanhã. Liderar pelo exemplo, aliás, é o que todos esperam do Brasil, que se prepara para receber em novembro o maior evento de meio ambiente do mundo, a COP30, em Belém do Pará. Será a COP do chamamento de um grande mutirão para que o mundo se una no esforço coletivo pela implementação dos compromissos até aqui firmado na Convenção do Clima. Neste 5 de junho, renovamos nosso chamado à ação. Preservar o meio ambiente é preservar a vida. Este é um dever de todos, governos, empresas, comunidades e cidadãos. Nosso tempo é agora. Muito obrigada. Muito bem, em frente com o Band Cidade, São José dos Campos passou a integrar o Centro de Ciências para o Desenvolvimento Cidades Carbono Neutro, iniciativa do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. O programa busca ações para neutralizar as emissões de gases poluentes e liderar soluções no enfrentamento às mudanças climáticas.
O projeto vai receber investimentos de 31 milhões de reais. Com isso, São José dos Campos se compromete a plantar árvores nativas, preservar áreas verdes, além de participar de projetos de crédito de carbono. Em Jambeiro, parte de uma empresa pegou fogo na madrugada de hoje. Cerca de 1.400 metros da estrutura foram consumidos pelas chamas, incluindo um reservatório de óleo diesel. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar o incêndio. Não houve feridos. As causas do que teria iniciado esse fogo no local são investigadas. O INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta sobre o risco de chuvas aqui para o Vale do Paraíba. Inclusive, caiu uma chuvarada danada no final da tarde de hoje, né? Essa preocupação segue até esta sexta-feira, com previsão de acumulados que podem chegar aos 50 milímetros e ventos a 60 quilômetros por hora. São os efeitos da chegada de uma frente fria acompanhada de uma massa de ar polar que vai derrubar as temperaturas aqui na nossa região, viu? Essa condição vai até o fim de semana com os dias mais gelados. Mas essa condição para chuvas, a partir aí das próximas semanas, dá lugar para o período de estiagem, com riscos para queimadas e queda na umidade relativa do ar. O governo do estado avança com a Operação São Paulo Sem Fogo. Destaque que chega agora com o Matheus Agostinho. Oi, Matheus, boa noite. Oi, Otávio, boa noite para você, para todos que nos acompanham aqui no Band Cidade, segunda edição. Otávio, o governo de São Paulo agora vai utilizar o mesmo sistema que é utilizado pela Defesa Civil Estadual para alertar quando temos enchente, tempestades e também alagamentos. Agora será utilizado para alertar a respeito da baixa umidade relativa do ar. Essa baixa umidade que pode trazer diversos riscos para a nossa saúde. Eles também vão fazer imagens de satélite que vão ser usadas para o envio de alertas de incêndio perto de reservas florestais. O governo do estado chama essa nova etapa de Operação São Paulo Sem Fogo de fase vermelha, que prevê a criação também da Sala São Paulo Sem Fogo para monitorar os focos de incêndio em tempo real, com emissão de boletins informativos e coordenação das ações de combate ao fogo. Cerca de 46 milhões de reais vão ser investidos pelo governo paulista, além de 14 milhões de reais para a contratação de aeronaves que vão ser utilizadas ali no combate ao fogo. Segundo a Defesa Civil, muitas dessas novas ações foram inspiradas em iniciativas de sucesso lá de Portugal. Mais de 200 drones também vão ser utilizados, além de 1.000 agentes treinados ali da Defesa Civil Estadual, Otávio. Então é a força da Defesa Civil Estadual e do governo de São Paulo contra esses casos de incêndio que vão começar em breve. Volto com você aí no estúdio. Valeu demais, Matheus Agostinho, com as informações ao vivo de Taubaté. A gente está vivendo esses dias, né, Matheus, de muita chuva aqui na nossa região, inclusive com alerta do INMET. Mas é justamente neste período que as autoridades precisam se preparar para enfrentar, né, esse risco aí de queimadas, e também acontece a baixa umidade relativa do ar, que é prejudicial demais para a nossa saúde. Matheus Agostinho com as informações ao vivo, então, da Operação São Paulo Sem Fogo, que vem por aí. Valeu, Matheus, bom trabalho para você. Interação no Band Cidade, mensagens liberadas nesta quinta-feira pelo 99716-8021. Conversa comigo. Obrigado pela companhia, manda sua mensagem para cá. Sempre bom esse nosso papo de todos os dias, né? Ana Paula, lá em Ilhabela, no litoral norte. Boa noite, Otávio. Aqui na ilha, tá friozinho e choveu um pouquinho. Assisto o seu jornal com a minha filha Anabela todos os dias. Um ótimo jornal, abraço, valeu demais para Ana Paula e também a Anabela, lá em Ilhabela, no litoral norte. Legal demais, né? Eunice, olá, Otávio, assisto todos os dias o jornal Band Cidade, muito bom ficar por dentro das notícias. É um ótimo jornal, parabéns, valeu, Eunice, pela companhia nesta quinta-feira. Maria Aparecida, lá em São Luís do Paraitinga, nossa queridíssima terra das marchinhas. Boa noite, Otávio, parabéns pelo programa, que Deus te abençoe sempre. Amém, Maria Aparecida, beijo grande para você e para a família aí em São Luís, viu? Walter em Potim, boa noite, Otávio, estou ligado no BC. Por aqui vento forte, muita chuva, tomara que não cause acidente. Pois é, preocupação importante, né, Walter? Principalmente para quem pega estrada neste início de noite aqui na região. Correia, lá em Cruzeiro, boa noite, estou aqui assistindo o seu programa todas as noites para estar bem informado das notícias do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Um grande abraço para o nosso querido Correia, ligado com a gente lá em Cruzeiro, na sintonia aqui com a gente no Band Cidade. Vamos para o intervalo agora, a gente vai com imagens ao vivo de São José dos Campos. Este é o início da noite na maior cidade do nosso Vale do Paraíba, faz 23 graus neste momento. Caiu uma chuvarada danada em São José dos Campos neste início de noite, mas agora aparentemente passou a chuva, né? Vida normal aí para o joseense.
Participa comigo pelo 99716-8021. Agora são 7 horas e 8 minutos. Até já. Band Cidade, segunda edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. Sinal Verde Carrefour, o caminho tá liberado para aproveitar as nossas ofertas imperdíveis. Bisteca suína 13,48 kg em nossos cartões. Óleo soia ao confiar em 900 ml, 6,39. Todas as pizzas, lasanhas e pães de queijo congelados com 50% na segunda unidade. Todos os biscoitos, leve 4, pague 3. Todas as escovas dentais, cremes dentais e enxaguantes bucais com 60% na segunda unidade. Smartphones Motorola em 15 vezes sem juros com a primeira parcela paga pelos nossos cartões. Tá muito barato, venha conferir! Momentos especiais pedem combinações únicas. A cada R$ 700 em compras, ganhe um drink exclusivo da PTK. Dia dos Namorados Colina Shopping. Seu momento perfeito. Programa Tudo com Estilo. Oferecimento da Vivere, o seu espaço de eventos em Campos do Jordão. D&D Shopping São Paulo. E Eucatex, soluções para o conforto e bem-estar. Estamos de volta com o Band Cidade desta quinta-feira. Eu chamo o Vande Venino, direto da Rádio Band Vale FM, para atualizar para a gente os caminhos do motorista que passa pela nossa região, movimento nas principais rodovias, as condições sempre atualizadas em tempo real, informação ao vivo que vem agora aqui no BC, né, Vandi? Boa noite. Verdade, boa noite, Otávio. Olha, pela rodovia Presidente Dutra, trânsito intenso em Taubaté pela pista expressa do 107 até o quilômetro 109, situação complicada para o motorista devido ao excesso de veículos. Ainda pela rodovia Presidente Dutra, do quilômetro 139 ao quilômetro 143, congestionamento pela pista expressa em São José dos Campos, sentido São Paulo, situação se deve ao alto fluxo de veículos. Falando ainda do sentido São Paulo da Via Dutra, tem trânsito intenso pela pista marginal do 149 até o quilômetro 150. Rodovia Presidente Dutra tem trânsito acima do normal também no sentido Rio de Janeiro e Jacareí, pela pista expressa do quilômetro 162 a 157, devido a obras na pista da esquerda, o trânsito fluindo pela pista da direita. Ainda no sentido Rio de Janeiro, da rodovia Presidente Dutra, trânsito carregado acima do normal pela pista marginal do 149 até o 145 nessa noite de quinta-feira. Além de obras em alguns pontos, lentidão, congestionamentos, a situação de pistas escorregadias pela Via Dutra, devido às chuvas no fim da tarde, faz com que o motorista tenha que ter aquela atenção especial. Pela SP 123, Floriano Rodrigues Pinheiro, liga Taubaté, Campos do Jordão. E a situação de momento, Otávio, é de trânsito intenso nos dois sentidos, tempo de chuva em pontos isolados da via e as pistas escorregadias obrigam o motorista a seguir ainda mais atento ao volante. Tempo chuvoso também pela rodovia dos Tamoios, obras em trecho de Planalto e a garoa em pontos, a neblina em pontos isolados exigem do motorista atenção especial ao volante ali pela SP 99, rodovia dos Tamoios. A Ayrton Senna, o motorista encontra lentidão do quilômetro 19 até o 14, sentido São Paulo, e lentidão também no sentido interior do 28 ao 19, em ambos os casos devido ao alto fluxo de veículos. E para finalizar, travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela, operando com 5 embarcações, 30 minutos de espera em ambos os sentidos. Eu volto com você, Otávio. Valeu, Vande, pelas informações. Depois do sucesso da edição em São José dos Campos no mês passado, o Dog Fashion Day ganha uma versão agora, no próximo dia 15 de junho, em Pindamonhangaba. Essa é a primeira vez que a cidade vai receber o evento considerado o maior ligado ao setor pet da nossa região. Mais de 4.000 pessoas participaram da última edição do Dog Fashion Day em São José dos Campos, no dia 25 de maio. O evento já passou também por Taubaté e pelo litoral norte, ao longo de 14 edições. A próxima já está marcada e, pela primeira vez, Pindamonhangaba será o palco do evento pet mais esperado da região. Uma área gramada para a família inteira aproveitar junto com o cãozinho, para poder aproveitar esse evento incrível que é o Dog Fashion Day. Uma das atrações é a Caminhada Solidária. Além de passear com seus cãezinhos, os tutores ajudam o Projeto Antonieta. Cada inscrito deve doar 2 quilos de ração. Para participar da Caminhada Solidária, basta se inscrever em dogfashionday.com.br. Os primeiros 100 inscritos vão ser acionados na próxima semana para fazer a retirada do kit. Então os kits já foram esgotados devido ao sucesso que é o Dog Fashion Day.
porém ainda dá tempo de participar e principalmente basta doar 2 kg de ração para o projeto Antonieta. Então, não se esqueça, dia 15 de junho, no Parque da Cidade de Pindamonhangaba, tem Dog Fashion Day, com as atrações mais divertidas para as famílias e para os pets. Para todo mundo da região do Vale do Paraíba inteiro participar desse evento que já entrou no calendário oficial de Pinda. Muito bem, uma pausa nas notícias aqui para a gente conversar um pouquinho. O seu recado chega para mim pelo 99716-8021. Gosto demais de contar com a sua companhia sempre, viu? Vamos lá conversar um pouquinho? Luiz Antônio em Taubaté. Boa noite, Otávio. Estamos aqui ligados no Band Cidade para nos atualizar das notícias do nosso Vale. Grande abraço, Luiz. Adailton em Ilhabela, no litoral norte. Boa noite, Otávio. Apesar de um forte vento hoje em Ilhabela, a noite começou mais tranquila, um friozinho e uma garoa convidando para dormir. Coisa boa demais, hein, Adailton? Valeu aí pela companhia. Depois do Band Cidade, então, só tirar aquele cochilo bacana demais, uma sopinha, um caldo. Lucas, boa noite a todos. Breve, mas caiu pedra por aqui. Lucas, na zona norte de São José dos Campos. Valeu, Lucas. Caiu granizo mesmo, né? São José dos Campos. É isso aí. Em instantes no Band Cidade, materiais que poderiam parar no lixo viraram obras de arte. Na volta do intervalo, a gente mostra como é que é o Museu do Lixo em São José dos Campos. Para conversar comigo, é só mandar uma mensagem para cá. O nosso número é 99716-8021. Vamos para São Sebastião agora, no litoral norte. Faz 22 graus na cidade neste momento. Praia vazia, pessoal correu da chuva, todo mundo na companhia do Band Cidade nessa noite, né, minha gente? 7 horas e 15 minutos, mais informações da região estão em bandvale.com. Até já. E o Conexão Total, todo domingo aqui na TV Band Vale, 8 horas da manhã. Turismo, culinária, saúde, esporte e política. Anota aí, domingo, 8 horas da manhã. Te espero, hein? Conexão Total com Thiago Marsola. A promoção Abrace a Sorte voltou e vai sortear mais de R$500 mil em prêmios. Compre no Taust e ganhe um número da sorte. Os produtos com selo valem um número extra. E pagou com Taust Pay ou Pix, é número em dobro. Aproveite! Quando o seu corpo pede mais, o que você entrega a ele faz toda a diferença. Chegou o Highway Serra Mar, o iogurte com 15 gramas de proteína, 0 açúcar, 0 lactose e com sabores irresistíveis. É mais do que um whey. É combustível para quem se movimenta, para quem busca mais saúde, mais desempenho e mais sabor. Seu corpo, seu melhor desempenho. Highway Serra Mar, a bebida dos campeões. Amor equilibra. Junte R$600 em compras, troque por um kit aromático e concorra a 5 pares de iPhone 16. Até 15 de junho no Vale Sul Shopping. Oi, gente, eu sou o Dr. Israel e estarei no Vale em Pauta no sábado, às 9 horas da manhã, discutindo o Vale do Paraíba. O que nós podemos fazer para melhorar e desenvolver o nosso vale? No sábado, hein? Às 9 horas. Estudantes de São José dos Campos conheceram hoje peças que foram encontradas no lixo e compõem o acervo de um museu da cidade. Ciência e meio ambiente andam lado a lado na exposição que acontece no Museu de Ciências de São José dos Campos. Durante a Semana do Meio Ambiente, a Urban transformou uma parte do espaço em uma verdadeira sala de aula interativa com foco na educação ambiental. O principal caminho da conscientização do correto descarte é através das crianças, né? Então as crianças visitando, né, esse espaço como esse, a gente explica como é que funciona, né? Basicamente a coleta seletiva e a coleta comum. Então isso ela leva para dentro de casa. O acervo é formado por objetos encontrados no setor de triagem da Urban e também por doações. Tudo isso propõe o chamado Museu do Lixo, um espaço que resgata peças raras e propõe uma reflexão sobre o consumo e sustentabilidade. Alguns produtos encontrados mesmo, né, no aterro, né, e também doados. Então é bem bacana, né? Alguns produtos bem antigos, né? Nunca é tarde para aprender e para mudar os hábitos. A reciclagem é super importante, mas tem que trabalhar mesmo com essa molecada aí que vai fazer a diferença no nosso futuro, né? Esse foi o Band Cidade de hoje. Quem segue ligado com a gente confere em instantes os principais fatos do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Logo mais, as emoções de um novelão, hein? Café com aroma de mulher. E ainda hoje tem NBA na Band com a elite do basquete em quadra. Outras informações da nossa região estão em bandvale.com. Excelente noite para nós e amanhã eu estou de volta. Até lá.